Tem uma proposta na Câmara, uma outra no Senado e tem essa aí que o governo deve apresentar amanhã. E aí, Rodrigo Maia deve agora acolher essa reforma do governo? O que a gente já sabe sobre essa reforma do governo e a diferença dela em relação às propostas apresentadas até aqui, Orengo? São algumas diferenças pontuais, viu, Sheila? A principal delas é a questão da unificação de impostos. O governo vai propor aí na terça-feira a unificação de 3 impostos, que é PIS, PASEP e COFINS. A proposta do Congresso Nacional, que está tramitando na Câmara, prevê a unificação de impostos estaduais, municipais e da União. E qual é a lógica para explicar para os nossos ouvintes, né? O cidadão pagaria um imposto só com a mesma alíquota, então não teria diferença, né, de valor na hora de pagar, só que para simplificar, para não ficar pagando 200 impostos lá, né? Olha, a gente paga hoje muito imposto, o sistema ele é complexo, né? Muitas empresas têm que investir em departamentos para entender como funciona o sistema tributário. Então a ideia é simplificar, paga uma vez só e depois a divisão do bolo entre município, estado, União é feita lá justamente pela Receita, né? Para quem vai distribuir esses valores, né? Então essa é a principal mudança. A proposta do governo deve ser sim acolhida, vai sofrer um debate intenso aqui, vai ser alvo de um debate intenso. Há uma perspectiva interessante de caminhar com a reforma, há uma convergência aí, tanto da Câmara quanto do governo. O Senado precisa entrar ainda nessa discussão. E aquela polêmica toda, Sheila, da nova CPMF, do Imposto sobre Transação Digital, que é algo que não existe hoje. Agora, o governo vem insistindo nessa tecla, mesmo com toda a resistência do Congresso, e claro, uma proposta impopular. É difícil hoje defender imposto, imagina, né? Agora, essa discussão deve ficar para um segundo momento. A ideia é o seguinte: faz uma primeira proposta, entrega em parcelas, em partes para o Congresso Nacional, discute primeiro o que há mais consenso, o que há convergência e deixa as questões mais delicadas para uma segunda proposta e para o segundo momento. Parece que fica tão simples, né? Dizer, é um imposto só. Vai se pagar um imposto só. Mas aí você conversa com representantes dos setores, isso é difícil, isso é complicado. O Orengo estava falando em empresas que investem em setores inteiros, né, para conseguir entender cada tributo, como é que eles são pagos. Então, alguns dos setores, eles se queixam do seguinte: esses setores já existem, né, esses departamentos das empresas para calcular impostos, eles já existem. Vai haver essa reforma da Previdência, tudo vai ser alterado, então esse departamento vai ser mantido, um novo departamento vai ter que ser criado pelos próximos 5 ou 10 anos, né, Orengo, nesse período da transição. E tem empresa que está reclamando demais aí. Parece simples, mas na verdade não é tão simples assim, né? E realmente, as empresas hoje têm realmente uma despesa para, inclusive, entender como se pagar essa altíssima carga tributária. Agora, é sempre bom lembrar, quando a gente fala de reforma tributária, o X da questão aí é a simplificação. Não estão debatendo a redução de tributos. Muita gente fala, olha, agora vão finalmente reduzir impostos. Não, e não tem nenhuma perspectiva. A gente até está perguntando sobre isso para os relatores, autores da proposta, porque o déficit fiscal, ele é gigantesco e aumentou, quintuplicou na pandemia, com as medidas emergenciais. O déficit vai chegar a 500 bilhões de reais e ninguém quer abrir mão agora de arrecadação. Agora, o importante é que a reforma, pelo menos essa é a promessa, ela vai mexer com distorções aí. Por exemplo, hoje no Brasil se paga muito imposto no consumo, diferente de outras grandes nações. E aí você coloca o imposto no mesmo grau, lá no mesmo valor, para quem é rico e quem é pobre. Essa é uma distorção. O que eles querem fazer na reforma é dar uma equilibrada, né? Então reduzir um pouco do consumo e distribuir isso inclusive para renda, para dividendos, né? Então essa é uma discussão importante aí da reforma.